Só em meio a um escândalo de assédio sexual contra funcionárias do próprio gabinete, o governador de Nova York, o democrata Andrew Cuomo, renunciou ao cargo nesta terça-feira. Paulinha, o que foi que ele disse e como é que ele se explicou? Então vamos lá, foi um pronunciamento ao vivo, tá lá até nas redes sociais dele, a gente está assistindo aqui em imagens e... Apesar da renúncia, né, ele diz que não teve nenhuma intenção sexual nas suas condutas. Ele é acusado de assédio sexual e conduta imprópria por 11 mulheres, segundo essa investigação do escritório da Procuradoria-Geral lá de Nova York, né? A Letitia James afirmou que o que se revelou foi um local de trabalho tóxico e um clima de medo. Só recapitulando um pouquinho aqui das denúncias, 8 mulheres dizem que Cuomo fez comentários ofensivos ou de cunho sexual, 7 mulheres dizem que Cuomo as tocou ou apalpou de forma inadequada, pelo menos uma vez, tem aquela história da mão debaixo da blusa, né, tocando os seios. 4 mulheres alegam que Cuomo as beijou sem consentimento. E aí tem aquele caso também de uma pessoa que foi retaliada, uma ex-funcionária que foi tentar fazer ali a denúncia e acabou retaliada pela equipe do agora ex-governador. E aí eu peguei algumas aspas de coisas que ele disse nesse pronunciamento que vocês estão assistindo aqui as imagens. Então ele disse assim, ó: eu achei que um abraço, que colocar o braço ao redor de uma das minhas funcionárias era amigável, mas ela considerou uma investida. Eu beijei a bochecha de uma mulher num casamento, achei que estava sendo gentil, mas ela achou agressivo. Assumo responsabilidade pelas minhas ações, abraço e beijo pessoas casualmente, homens e mulheres. Fiz isso minha vida toda. É quem eu sou desde que me lembro. Na minha cabeça, nunca ultrapassei o limite. Acho que, dadas as circunstâncias, a melhor forma de ajudar agora é me afastar e deixar o governo lidar com, enfim, o governo, né, que é tocar ali as coisas. E aí ele diz que a renúncia dele terá efeito dentro de 14 dias e que ele será substituído pela vice-governadora Kathy Hochul, acho que é assim que se diz o nome dela, que vai ser a primeira mulher a governar o estado de Nova York. E havia muita pressão política, né? Ninguém, basicamente, ficou do lado do ex-governador. Teve até uma posição que ficou bastante polêmica, que era uma das diretoras ou coordenadoras do movimento Time's Up, que defendeu o Cuomo. Então, assim... E até, você me perguntou aqui da vice-presidente, da Kamala Harris, né? Kamala Harris não tinha se pronunciado aquele dia, não tinha se colocado, até diferente do que fez o Biden. O Biden se colocou mais do que ela em relação ao Cuomo. Então, tá aí agora renunciando. Ficou também esse respaldo político. Não sei, vocês podem comentar melhor a respeito disso. Não, eu quero saber o que representa essa renúncia, Trilis. Olha, as denúncias são vagas e obtusas. Eu já falei aqui que as primeiras acusações eram ridículas. Ele tinha beijado na mão de alguém, chamado alguém de querida, tinha colocado as mãos nas costas. Depois, eventualmente, as denúncias começaram a ficar mais turvas. Ele tocou a mão por baixo da minha blusa, ele retaliou alguém que não quis sair. Umas coisas estranhas. Eu continuo com a minha tese. Eu acho que isso é cortina de fumaça para esconder um escândalo muito maior, que é um homem que escondeu mortes em asilos, fez uma questão obtusa de um isolacionismo absolutamente estúpido, e esse isolacionismo é uma bandeira muito cara ao Partido Democrata, né? Então, eu acho que o partido tentou esconder esse verdadeiro problema, essa falha gigantesca de gestão, que não é só dele, como do mundo inteiro, para colocar isso nas denúncias sexuais. Agora, em sendo verdade que ele realmente tenha sido um fauno, um assediador, coloca sombras exatamente sobre essa questão identitária de uma esquerda identitária que é vítima das próprias falácias, né? Você não pode, sei lá, flertar, ou olhar, ou fazer um comentário mais incisivo em relação à mulher, que você é prontamente condenado. Ou, às vezes, até um flerte mais incisivo ou coisa do tipo. Se a moda pega, até o Joe Biden vai cair nessa, porque tem vídeos dele apalpando e tocando em mulheres e até em crianças, e ele foi acusado disso na época da pré-campanha. Ou seja, é uma hipocrisia de uma esquerda que cria exatamente a possibilidade de uma liberdade sexual plena, mas a liberdade sexual plena, como diz a Catherine Deneuve, em contradita às manifestantes do Me Too, pressupõe um certo incômodo. Aí, em qual limite, em qual paradigma esse limite passa a ser flerte e passa a ser assédio? Ou seja, todos esses vão ter a cabeça cortada por estabelecer um tipo de hipocrisia dentro do próprio discurso e da própria ação.
Bom, era um quadro, se a gente for analisar, o Andrew Cuomo, a gente estava até discutindo aqui, poderia ser um candidato à presidência da República, já foi governador por algumas vezes, tinha o pai na política. Essa renúncia dele representa o que para a política americana? Mostra a força ainda desses movimentos de combate ao assédio sexual e ao abuso sexual. Agora, como todo movimento que, em geral, tem um cerne legítimo que deve ser levado adiante, ele pode também ser levado a excessos. Isso preocupa também. Ele está dizendo ali que teve pessoas que o acusaram de ter botado o braço ao redor dos ombros ou ter dado um beijo na bochecha. A minha primeira pergunta, é verdade isso? Algumas das acusadoras faziam esse tipo de alegação? Porque isso não pode ser aceito. Isso não pode ser aceito. Isso aí você... Entendo perfeitamente. É desconfortável? Ok. Achou desconfortável? Não quer mais? Totalmente legítimo. Mas isso não é um assédio, não é um abuso, não é algo que deve levar alguém a perder um cargo por conta disso. E é um absurdo que tenha feito parte de todo esse. Outros são diferentes. O diabo mora nos detalhes. Botou a mão por baixo da camisa para apalpar os seios. Se realmente fez isso, isso é claramente um abuso. Se isso aconteceu, daí sim. Essa é uma acusação com mérito. Se você mistura tudo junto, tudo que deixou alguém desconfortável com relação ao toque se chama de abuso, não dá. Daí você vai condenar muita gente inocente. E você mistura casos reais. A pessoa pode ter sido constrangida, pode ter sido coagida, pode ter sido tocada em regiões íntimas, sexuais, à força, com outras. Teve um toque social que pode ser mais ou menos desconfortável, mas, sinceramente, querer punir alguém por isso é ridículo. Mas eu queria ouvir um pouquinho da Paulinha, exatamente nesse ponto que o Joel traz, né, Paula? Como é que a gente consegue diferenciar essas duas coisas? Porque essa é a grande diferenciar questão. através de investigação. Sim, mas quais são as maneiras que a gente investiga isso? Exatamente o que aconteceu. Porque ela falou com 200 pessoas, posso só colocar entendeu? só um único ponto na tua observação, que é o seguinte: há uma condenação prévia, né? Quando se expõe a denúncia, você já está condenado moralmente. Já é assediador. Quando se expõe a denúncia, o caso Neymar, acho que é o mais simbólico aqui. Quando se expôs a denúncia... As pessoas tendem a ficar do lado da vítima. A suposta vítima. Só que depois se provaram denúncias falsas. Graças a Deus a mulher tinha filmado, né? Senão nunca ia ter se provado, ele estava arruinado. A questão da prova é uma questão que realmente... Mas prova, como é que é a prova? Calma, a prova da imagem é a melhor prova. É um vídeo. Paulinha, mas um vídeo é a melhor prova, é a prova 100%. Você viu um vídeo e fala, bom, olha aí. Tá aí no vídeo. Isso é a prova, né? Isso é uma prova... Mas não adianta. Olha só, não sei o problema como é que fala não é só advocacia. isso. Mas a questão é assim, gente. Há uma denúncia de duas pessoas. A questão do strip poker, por exemplo, muita gente aqui achou que não tem problema. Eu acho que tem problema. Mas é subjetivo, é mesmo. Tudo bem, mas o cara tem que perder o cargo por isso? Gente, não sei. Essa é uma denúncia, por exemplo, que vocês, pensando, acharam que cabe, que tudo bem, que um chefe pode pedir para uma funcionária jogar um strip poker. Eu acho que não, por exemplo. Eu acho que não cabe. Tudo bem, a gente está aqui num negócio de interpretação. Houve uma investigação. Mais de 200 pessoas foram entrevistadas. O que cada uma delas falou, eu não sei. Eu não tive acesso a essa investigação. A gente sabe o que eu trouxe aqui. Não, mas ele não foi condenado. Tem que se lembrar que ele não foi condenado. Ele pediu renúncia pela repercussão do caso. Tudo bem, mas a gente está falando sobre a denúncia, né? Sobre quando tem uma denúncia, a pessoa é julgada. Ele está sendo julgado e ele não está tendo respaldo político. Porque se todo mundo estivesse do lado dele e dissesse, não, a gente bota a mão no fogo, como é uma pessoa idônea, não tem isso não acontece, pode ser que essas denúncias não tivessem a força a ponto dele pedir para sair do cargo. Por que que não teve Agora, esse teve uma respaldo? investigação, Porque... é isso que eu estou falando. Mas, não é Paula, que, tipo, só essas mulheres foram lá e falaram a versão delas. 200 pessoas, outras, que não as pessoas abusadas. As pessoas que estão presentes, que podem ver uma troca de conversa, podem ver o comportamento das mulheres. Houve uma investigação, Paulinha, é só isso que eu estou falando, entendeu? O que eu estou querendo dizer, que eu acho que é o que eles disseram, é o seguinte... É que você está falando das provas, certo? Sim. Então, a investigação... que é subjetiva. Não, eu estou falando Pegar na mão pode ser considerado um assédio, não é Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer um minuto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, há uma investigação. Para isso, há análise de provas, análise de fatos. Isso é uma coisa. Só que o que acontece antes? Na hora que surge, por exemplo, no caso do Neymar, o Neymar
antes da investigação, já virou assediador. É isso aí. Ele já virou assediador. É o feminismo. Ele já foi condenado. Não, porque é o feminismo, não é porque é uma denúncia. Isso é o que cada um faz. Existe um feminismo histérico que coloca sempre o homem como abusador e a mulher que aqui no programa... Sabe o que é similar? Sabe o que é similar a isso? A opinião pública está se acostumando a lidar com esse tipo de denúncia. Não está. Está sendo orientada a colocar sempre a mulher mas como aí, sabe o que é similar a isso? Sabe o que é similar a isso? Quando veio a denúncia do Neymar, eu não falei que o Neymar era um abusador. Não é você. Mas é o que eu estou querendo dizer, mas é parte da uma mídia questão e parte de linguagem. Há uma denúncia. Isso não é uma mentira. Peraí, Paula, agora, a denúncia se comprova ou não. Por isso que é sempre importante dizer aqui, há de se investigar. Aqui do Como a gente está falando do resultado de uma investigação. Paulinho. Agora, ele foi culpado? Não sei. O Harvey Weinstein, por exemplo, mas ele foi culpado. Mas quando as denúncias surgiram, a gente falou sobre denúncias. Até ele ser considerado culpado. Deixa eu diferenciar falar uma coisa. Agora, a opinião pública... Fala a sua, vai, fala. Não, a questão, porque é uma questão muito subjetiva. Não é uma questão só de denúncia e de averiguar. Quando você diz que um homem que tocou na mão de uma mulher, que beijou na bochecha de uma mulher, que tocou nas costas de uma mulher, não é uma questão de denúncia, de averiguação do que foi ou não assédio. É uma questão subjetiva de se crer o que é ou não assédio. Você convidar uma mulher 3 vezes para sair é um assédio? Você tocar na mão da mulher é um assédio? Você tocar nas costas da mulher? Eu acho que não. Esse é o problema do Me Too, por exemplo. O Dustin Hoffman tocou no meu joelho em 1983. Eu acho que não é assédio. Agora, qualquer tipo de aproximação corporal, ou flerte, ou olhar, ou intenção ser considerado assédio, esse é produto de um tipo de feminismo histérico que vê sempre o homem como assediador e a mulher como abusada. Okay. E aí tem a outra questão também que o Paulo levanta, e levanta muito bem. O homem é considerado assediador em qualquer circunstância com pré-denúncia. Eu mesmo fiquei meio suspeito em relação, por exemplo, ao Márcio Smelling, quando ele foi acusado de assediar todas as pessoas. Eu até acho que ele foi indevidamente, foi incômodo, foi constrangedor, mas depois você coloca a menina lá que colocou foto de nude para ele, ou seja, se oferecendo de alguma forma de maneira sexual para ele. Ou seja, então, essa pré-denúncia, essa pré-acusação, essa pré-condenação dos homens, aí eu acho que é fruto não só de questão de denúncia e investigação, mas de um feminismo histérico que sempre coloca o homem como um assediador e sempre coloca a mulher como abusada. Eu quero ouvir sua opinião também. A pré-condenação logo depois da denúncia, mesmo antes de se investigar, eu acho que é muito similar à nossa pré-condenação a qualquer um acusado de corrupção, por exemplo. Surgiu a suspeita de corrupção, todo mundo aponta o dedo e crava, é corrupto. E, de fato, isso não está certo. Isso que eu estou falando. Tem que ter um pé atrás. Mas eu trago outra questão. Então, mas o meu ponto é justamente isso. Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trazendo os fatos, explicando que é uma denúncia que não foi averiguado. Agora, a que é assédio ou não. Acostumando as pessoas... Esse é o ponto. Mas ela é moldada por acostumando as pessoas de que isso. Existe um processo. Você precisa dar à pessoa um benefício de investigação para que possa ser averiguado. Agora, eu faço outra distinção. Tem alegações e denúncias que precisam ser investigadas. Ele apalpou meus seios. Outra coisa. Ele me constrangeu no ambiente de trabalho para me fazer um strip poker. Isso precisa ser investigado. Tem tipos de alegações como ele botou a mão no meu ombro. Ele me deu um beijo na bochecha. Isso não é uma alegação que precisa ser investigada. Se quer isso ser tratado como um abuso sexual, isso já é um erro. E não é porque a gente não investigou. Ele pode ter dado beijo na bochecha. Isso não é abuso. Fim de papo. Não tem que ser levado como uma acusação séria. Cara, eu queria ler aqui o que escreveu uma ouvinte pra gente, a Patrícia. Ela escreveu assim: aí que está a questão do que é assédio. Trabalhei numa empresa que o gerente tinha mania de fazer massagem nos ombros das mulheres sem ninguém pedir. Fomos denunciar na empresa. Fim da história, nada aconteceu. O que eu fiz? Procurei outro emprego. Existe assédio e muito. Fazer massagem no ombro é um constrangimento. Eu já recebi massagem no ombro aqui na rádio de várias pessoas e eu não considero um constrangimento. Tá? Você quis que as pessoas fizessem. Não, você deixou. Eu não às vezes a pessoa chega, ela deixou. Porque tem umas coisas que são judicializadas, outras você pode falar, deixa ser chato, meu não Deus, me ele não deixa falar. Eu não considero, por exemplo. Eu não considero. O que resolve essa questão, Paulinha? Pode resolver verbalmente. Mas é isso que eu estou dizendo. É uma zona cinza. Eu estou concordando no sentido de que é uma zona cinza, sim.
É uma zona cinza. Agora, perceba, eu não me senti constrangida. Nessa empresa, várias mulheres se sentiram constrangidas por um tipo de comportamento... Mas elas não podem falar diretamente com o cara? Um minuto, só isso. Por um tipo de comportamento repetido, né? Tá. E foram reclamar formalmente não, tem que falar sobre com isso. ele Tem que falar com ele, cara, você tá me incomodando. Tudo bem, gente. O que eu tô querendo dizer é que sim, é uma zona cinza. Sim, é difícil de se definir. Tem a questão de hierarquia, sim. Então, assim, por que agora eu acho que isso está tão inflamado? Porque por muito tempo isso foi varrido para debaixo do tapete. Isso era um não assunto. Isso era, amiga, lida com isso. Muda de empresa, se coloca, seja agressiva ou seja submissa. E não era um assunto. Hoje isso é um assunto. Isso é o mais importante. A gente falar disso aqui e as pessoas poderem pensar sobre isso. E os homens que são inadequados... ou que são adequados, poderem também pensar sobre Paula, isso. mas... Então, esse é o ponto. Eu não sei como é que a gente vai fazer para resolver isso. É óbvio que é um impasse, é óbvio que tem interpretação e tem excessos, mas é um assunto real, isso já prejudicou muitas mulheres. Tá. Então, vamos pensar sobre isso. Óbvio, deve ter abuso, tem gente que faz falsa denúncia, tem tudo isso, gente. É um mundão aí. Não é só porque é mulher que é uma santa de Deus que, entendeu? Foi imaculada por alguém. Paulinha, eu concordo plenamente quando você diz que esse é um problema para as mulheres, um problema atávico. O problema é de falta de senso de proporção. Quando você confunde, e aí é uma confusão muito clara, uma inadequação, como tocar na mão de uma mulher, tocar no ombro de uma mulher, fazer uma massagem, que são constrangimentos formais, quando você confunde isso com crimes, aí as mulheres é que não passam a ser constrangidas. São os homens que começam a ser acusados de crime, quando às vezes simplesmente são inadequados ou constrangedores, coisa que poderia ser resolvida com uma conversa. Falando, oi, você está sendo constrangedor. É diferente chegar num juiz e falar, ele é um assediador sexual. E aí a população perceber, ele é um assediador sexual, ele é um estuprador, ele é um abusador, ele perde cargo e até vai para cadeia. É a falta de senso de proporção que é o problema cabal dessa história. O meu receio, eu entendo essa questão da Paula, que ela coloca, por exemplo, pelo menos isso agora está noticiado, tem destaque. Isso promovendo novas injustiças. Espera aí, só um minuto. Eu estou querendo dizer aqui, simplesmente, de que isso pode ser visto e ser utilizado por mulheres mau caráter. Mas é isso que eu estou falando. Mas tudo pode ser usado por mau caráter. Tem homem mau caráter, mulher mau caráter. Isso pode ser usado por mau caráter. Adri, só um minuto, Adri, você falou bastante, eu quero ouvir o Joel. Todos esses casos de, digamos assim, zona cinzenta, que é quando um toque na mão, um abraço, uma massagem que a mulher não queria... O primeiro ponto... Isso pode estar errado? Pode. Isso pode ser um constrangimento que o cara faz em cima das funcionárias ali que ele não devia estar fazendo. Mas não chega a ser, digamos, um abuso, uma violação sexual dela. É uma coisa que está ali nesse caminho, mas que está numa zona cinzenta. O primeiro passo para isso é o diálogo. É falar, olha, isso está incomodando. Não sou só eu, tem outras pessoas. E se você me diz que isso é impossível, bom, então as relações estão fadadas a nunca se acertarem. Porque tem gente que não vê problema nisso. Tem gente que recebe a massagem. Tem gente que recebe a massagem e acha bom, acha legal. Só um contraponto à sua fala, antes que eu me perca. Então, aqui, Paulo. ou você cria ou você tem e estabelece esse diálogo e diz claramente para a pessoa que aquilo você não gosta, que não é para fazer, porque outras pessoas podem gostar. E se você não fizer isso, você não vai para a opinião pública, para a justiça e tudo condenar a pessoa e denunciar em público. Só um contraponto à fala do Paulo. Quando você diz há homens e mulheres mau caráter que se usam desse tipo de ideologismo, que coloca tudo como assédio, não acho. Sabe por quê? Uma mulher que se vê num clima de histeria em que tudo e qualquer coisa é abuso, às vezes ela vai achar realmente que alguém que toca na mão dela, dá um beijo no rosto ou toca nas costas, ela realmente pode se sentir abusada. Mas também e é nesse sentido que é uma coisa muito estranha. Também tem Não necessariamente, tem mau caráter. Mas tem as mulheres que não são mau caráter, mas estão adestradas por um tipo de feminismo mais histérico, mais radical, de achar que um olhar às vezes é um abuso. É por isso que fica confuso. E aí o Joel tem toda a razão, que quando ele fala que se pode confundir um assédio real, de alguém pôr a mão no seio ou até estuprar uma mulher, com alguém que toca no ombro de uma mulher. Então isso é criado exatamente por uma histeria, de um exagero de achar que toda e qualquer palavra, todo e qualquer olhar ou gesto seja um abuso sexual. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso ou podemos girar a pauta? Tudo bem aí, Vini? Eu tenho uma história. Deixa a Paulinha finalizar, deixa a Paulinha fechar aí. Não, acho que da mesma forma que ele está falando dessa cultura que ele imagina das feminazes, eu acho que, por exemplo, para muitas pessoas, homens, em posição de chefia, e isso tem na série The Morning Show, que eu acho muito bem feito, é difícil de entender
que eles não são tão sedutores assim. E que a posição de chefia imprime um poder que lhe dá liberdades de entradas que ele não teria e que a pessoa se sente constrangida de colocar esses limites. Então, acho que a cultura não é só a feminazi, é o machismo junto e aí é um embate. E é por isso que a gente discute tanto isso hoje. Eu acho que os chefes têm mais medo do que outra coisa. E eu espero que a gente chegue num ponto comum, porque que nem o Joel falou, claro, o diálogo é o melhor caminho, eu também acho que é o melhor caminho, mas eu acho que a hierarquia, às vezes, impede que esse diálogo aconteça por medo de retaliação. Então, não é tão simples.